Meus irmãos, nós daremos continuidade às exposições na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nós havíamos parado no capítulo 7, versículo de número 31. E hoje daremos continuidade no terceiro e último bloco, que mais uma vez eu resolvi quebrá-lo em duas partes. Pela manhã eu falava com alguns irmãos, será que eu consigo concluir o capítulo 7 hoje à noite? Não vou conseguir, então a gente vai dividir ele em duas partes. Nós vamos tratar hoje à noite, meus irmãos, dos versículos 32 até o versículo de número 35, e no próximo domingo nós faremos a exposição dos versículos 36 até o 40. Então, 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 32 até o versículo... Nós vamos fazer uma leitura do 32 até o 40, mas os irmãos lembrem que a exposição hoje irá até o 35, tá? 1 Coríntios, capítulo de número 7, versículos de número 32 até o versículo de número 40. Assim diz o Senhor. O que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. Quem não é casado, cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. Mas o que se casou, cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa. E assim está, exigem, faça o que quiser, não peca, que se casem. Todavia, o que está firme em seu coração, não tendo necessidade, mas domínio sobre o seu próprio arbítrio, e isto bem firmado no seu ânimo, para conservar virgem a sua filha, bem fará. E assim, quem casa a sua filha virgem faz bem, quem não a casa, faz melhor. A mulher está ligada enquanto vive o marido, contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Todavia será mais feliz se permanecer viúva, segundo a minha opinião, e penso que também eu tenho o Espírito de Deus. Amém e amém. Senhor Deus, a tua palavra foi lida, e agora, Senhor, será proclamada ao coração dos teus filhos. Fala, Senhor, conosco. Cumpra-se a tua vontade em nós, nessa noite, para o louvor da tua glória, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Meus irmãos, se tem uma coisa que o apóstolo Paulo demonstra em todas as partes desta epístola, é sua preocupação para com a igreja de Jesus Cristo e os crentes que nela estão arrolados naquela cidade. E aqui, certamente, nos versículos que nós lemos, isso não é diferente. Em virtude da crise que foi instaurada naquela comunidade e da necessidade que aqueles crentes possuíam de obter verdadeiro conhecimento acerca de Deus, Paulo então procura orientá-los a focar naquilo que de fato é importante naquele momento, a fim de que com isso venha a dirimir a crise e minimizar os problemas tão numerosos naquela comunidade. E isso, meus irmãos, se deve ao fato de que, enquanto eles vinham se preocupando com assuntos periféricos, como o casar ou deixar de casar-se, e até mesmo, meus irmãos, guardem isso, o tempo no qual deveriam fazer isso, ou seja, casar-se, haviam outros problemas muito maiores ocorrendo no meio daquela igreja, e que precisavam de atenção imediata, como aqueles que estavam caindo na fornicação, no adultério, na prostituição. E o que dizer daquele caso que vimos em capítulos anteriores de incesto, onde o próprio filho estava tomando como sua mulher a esposa de seu pai?
Isso é então o que leva o apóstolo Paulo a aconselhar aqui neste capítulo 7, mais especificamente, tanto a solteiros, e aqui as virgens, por exemplo, como nós vimos na exposição passada, quanto casados a permanecerem como estão. Você vai lembrar que ele disse, se estão solteiros, permaneçam solteiros. Se estão casados, não se divorciem, permaneçam casados. Se viúvo, viúvo, se virgem, virgem, continuem. E por que ele diz isso, irmãos? Ora, o momento que eles atravessam não é propício para ficarem procurando casamento. No entanto, aquele que não consegue ter domínio sobre si, diz Paulo, então esse que se case. Mas case sabendo que vai carregar sobre si maior angústia. E era disso que ele procurava poupá-los. De colocarem sobre si, ou de acarretarem sobre si maiores preocupações. Deixa eu ilustrar isso melhor para vocês. Todos aqui conhecem em maior ou menor grau a vida do reformador de Genebra, João Calvino. João Calvino nasceu no dia 10 de julho de 1509, em Noyon, na França, e veio a casar-se em Estrasburgo no ano de 1540 com Idelette de Bury. Seu casamento durou apenas 9 anos. Isso porque sua esposa, que era viúva, veio a falecer em 1549. Calvino jamais veio a casar-se novamente. Sabe por quê, irmãos? Exatamente porque aqueles tempos que Calvino vivia eram tempos que não eram propícios para que um reformador viesse a casar-se. Calvino foi bastante pressionado por isso, duramente criticado, perseguido e até mesmo caluniado por procurar manter seu estado frente ao momento que o mundo de seu tempo, e principalmente a cidade onde estava, atravessava. Retornando ao texto, então, nós vemos que haviam questões importantes e urgentes que precisavam ser tratadas na igreja de Corinto. Questões que exigiam maior atenção, que exigiam comprometimento, que exigiam maior conhecimento e, principalmente, vida piedosa por parte da maioria da membresia daquelas igrejas. Os coríntios não podiam perder tempo, portanto, com coisas temporais, em detrimento daquilo que era eterno e estava sendo violentamente atacado. É por isso, então, que ele os exorta. Nos versículos anteriores, se você observar aí, versículo 30 e 31, ele vai dizer, o tempo se abrevia, o que resta é que não só os casados sejam como se não fossem, mas também os que choram como se não chorassem, e os que se alegram como se não se alegrassem, e os que compram como se nada possuíssem, e os que se utilizam do mundo como se dele não usassem, porque a aparência desse mundo passa. Há quem olhe para essas palavras de Paulo e as tome como uma proibição para o casamento ou um repúdio de sua esposa ou de seu marido para viver uma vida de abstenção, para dedicar-se ao serviço sacerdotal. Mas observe que as palavras de Paulo não são para desfazer casamentos. Assim também como não são para proibir o luto de alguém. Muito menos vetar a alegria, rejeitar bens, não realizar compras e muito menos se abster do mundo. Não é isso que ele quis expressar. Nessas frases e palavras, o que Paulo quis de fato foi demonstrar a brevidade de tempo que lhes restava para que se consertassem com Deus. Para que se dedicassem a uma vida piedosa, para que viessem a amadurecer na fé.
e deixar aquele estado inicial em que permaneciam de carnalidade. Logo, as exortações aqui estão relacionadas, então, às preocupações que cada um deles tem com as coisas temporais do presente século, que não são tão diferentes de nós, meus irmãos. Preocupações como casamento, tristeza, alegria, trabalho, filhos, o mundo, coisas que acabam por distrair e até mesmo desviar os crentes daquilo que é eterno. Ora, quantos membros arrolados de igrejas não estão hoje, nesse horário, nesse exato momento, irmãos, num belo restaurante, ou quem sabe até num estádio de futebol, se divertindo às pampas, sem se importar com o dia de hoje e sem sequer ter agradecido a Deus por ter amanhecido com fôlego de vida mais um dia. Quantos, irmãos? Porque é isso que acontece. A distração, a divisão, a perda do foco, trazendo aí para uma linguagem mais pós-moderna. Ah, pastor, mas nem todo mundo é assim. Concordo. Quando isso não acontece, a distração, o desvio, sabe o que acontece? Tais preocupações com essas coisas acrescentam aos cristãos uma maior aflição. E no momento de crise, é tudo o que Paulo quer evitar que esses irmãos passem. É por isso que ele vai dizer no versículo 32, vejam aí. O que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. Vejam aí. Paulo está qualificando as questões que ele vem tratando exatamente nesse capítulo, nesse momento. E mais especificamente, 2 pontos, o casamento e o celibato. Observe aí que ele faz isso reiterando o seu desejo que foi exposto, não agora. Isso que ele está dizendo aqui no começo do versículo 32 não é uma novidade. Ele já havia esboçado isso anteriormente. Então dizer que ele almejava com essas palavras, com essas exortações, com essas advertências, com essas admoestações, não sobrecarregá-los com mais preocupações, mas trazê-los para o caminho que era o correto e a atitude que deveriam ter nesse momento, ele mais uma vez, como pastor, mostra o profundo desejo de seu coração. Ele não quer que eles tenham preocupações excedentes. E aí, observem aí no texto, porque a palavra que foi traduzida aqui como preocupações, ela carrega em si uma conotação negativa vinculada à ansiedade. Como assim, pastor? É como se Paulo estivesse dizendo que seu desejo era para que eles não estivessem ansiosos com as coisas do presente século. Como, por exemplo, casar ou não casar. Permanecer casado ou me separar. Abstenho-me da minha esposa ou do meu marido ou não me abstenho. Posso fornicar ou não posso fornicar? Tem problema eu comer carnes sacrificadas a ídolos ou não tem problema? É como se Paulo estivesse dizendo para eles que eles não podiam estar desviando-se do foco e ocupando a mente deles com essas preocupações. Por isso ele diz, eu quero que vocês estejam livres da ansiedade. Eu não quero que vocês estejam ansiosos pelo que haverá de vir. Eu não quero que vocês estejam preocupados com aquilo que não deve ser
razão de preocupação agora. Tem coisas muito mais importantes que precisamos lidar. E isso me lembra o texto que acabamos de ler ainda há pouco no Novo Testamento. De Lucas, mas que Mateus também trata no capítulo 6. Onde Jesus vai falar exatamente do quê? Jesus vai exortar o povo a fazer exatamente o quê? Não andar ansioso pela vida. E é interessante, né? Porque Jesus coloca justamente as coisas que mais são causas de andarmos preocupados. O que comer, o que beber, o que vestir. Não é exatamente isso, irmãos? É porque às vezes a gente pensa que esse tipo de problema que a igreja de Corinto vivenciava não são problemas que a igreja de Cristo hoje vive, e principalmente aqui. A gente tende a romantizar as coisas. Os cristãos do primeiro século não tinham esse tipo de problema porque eram todos santos. Andaram com os apóstolos. Quantos não andaram com o próprio Cristo e depois o condenaram? E se você lembrar, no versículo 31, Jesus reitera: não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, como nos vestiremos. Veja, a igreja está dividida em partidos. A igreja está tendo um entendimento errado da espiritualidade, do que é ser nascido no Espírito, fazendo uma separação, uma dicotomia acerca do corpo e do espírito. São levados pelas palavras bonitas e a sabedoria do mundo. Há pecados hediondos ocorrendo dentro da igreja. O filho que toma a esposa do pai como sua mulher. E ninguém diz nada. São irmãos que andam fornicando com prostitutas cultuais nos templos pagãos. E todo mundo parece que acha isso normal. Isso tudo está acontecendo nessa comunidade, irmãos. E vejam com o que eles estão preocupados. Eu devo me casar ou não devo casar? Cheguei na idade de casar ou não? Porque, veja, nós começamos hoje aqui na introdução desse sermão dizendo o quê? Que é notório em todas as partes dessa carta que Paulo mostra a sua preocupação com esses crentes de Corinto. Você quer uma segunda coisa que é muito notória em toda essa carta? Que esses irmãos ainda não sabiam viver como cristãos em um mundo pagão. Não sabiam viver sua vida à luz do Evangelho. É por isso que todas essas situações estão acontecendo e eles estão recorrendo ao quê? À sabedoria do mundo. Não ao que ensinou o Senhor Jesus. E que foi transmitido pelos seus apóstolos. E que está escrito nas Escrituras. Diante disso eu pergunto a você, você acha que hoje é diferente? Olhem para a nossa realidade, irmãos. Olhem para a sua casa. Não temos convivido com os mesmos problemas? E o que nós temos feito ultimamente? Não é semelhante ao que os coríntios fizeram? Estamos mais preocupados com as coisas temporais e até materiais do que com aquilo que é verdade, eterno e espiritual? Não
não saber viver como cristão em um mundo pagão, não saber viver à luz do Evangelho é um grande problema, é um baita de um problema, irmãos. Se é assim que você vive, você tem um hiper, mega, blaster, ultra problema em suas mãos. E um problema que é notório a todos, não tem como esconder. Não tem como esconder. A pergunta então é: como resolver esse baita problema, acumulando outros, e outros, e outros? Paulo vai dizer: eu não quero que isso aconteça. Eu não quero que isso ocorra com vocês. Porque, como ele já externou outras vezes, ele os ama, ele os tem como irmãos. Ele os tem como filhos da aliança. Aliança que foi lavrada e selada com o sangue de Jesus Cristo. Ele diz: eu não quero que vocês se afadiguem com isso. Eu não quero que vocês acrescentem mais preocupação. Mas eu não quero que vocês percam o foco. Esse não é o momento. Não é que casar seja ilícito. Não é que casar não seja importante. É importante, mas no momento, dentre a crise que vocês estão vivendo, existem coisas muito maiores e mais importantes a serem tratadas. É como se Paulo estivesse dizendo: como é que vocês querem se casar se vocês nem sabem o significado do que é casamento? Eu não sei se você reparou, eu vou só antecipar um pouquinho, mas ele termina dizendo o quê? Que é lícito casar, mas no Senhor. Tem um parêntese aí. Quando ele fala casar no Senhor, tem uma implicação nisso aí, porque não é casar só casar. Como em nosso tempo, que você vai num cartório, dá entrada na documentação, paga uma taxa, 2 semanas depois você recebe uma certidão, estão casados. Não é só isso. Diz: como é que vocês querem casar se vocês não sabem o que significa casamento? Aí vamos pensar nos outros. Como é que vocês querem se manter solteiros se vocês não conseguem dominar a si mesmos? Lembra do texto que lemos de manhã sobre hipocrisia? Ah, não, eu sou muito espiritual, eu nem me caso, a minha vida é dedicada ao Senhor. Mas não pode ver um homem, não pode ver uma mulher que a mente vagueia com os piores pensamentos. Como vocês podem pensar em tais coisas se o corpo de Cristo está sendo atacado em sua unidade e em sua pureza? Como se Paulo estivesse dizendo isso para eles. Como? Não façam isso. Vejam, é por isso que Paulo tem tantas razões para recomendar o celibato às virgens, aos solteiros em Corinto, e repreender os que estavam casados a não separar-se, bem como admoestar aqueles que não possuem o domínio próprio. Porque os coríntios estavam bem distantes de um correto discernimento acerca das responsabilidades matrimoniais, assim como também das responsabilidades do celibato. Apesar de que esse último acarretava bem menos preocupações, bem menos complicações. É por isso que ele vai dizer no versículo 32 aí ao final, veja aí, finalzinho do versículo 32, ele vai dizer: quem não é casado cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. Aí vem a pergunta: por que Paulo está dizendo isso? Ora, porque, em primeiro lugar, ele tem um propósito ao qualificar a situação do homem que está solteiro,
antes daquele que é casado. Por quê? Porque nós somos levados a achar que Paulo está fazendo uma defesa aqui árdua, de que se você quer servir a Deus, então você não pode se casar. Esse é o entendimento papista, romanista. Quero servir a Deus, vou virar sacerdote, então eu faço um voto de castidade e celibato, não me caso. Eles vão usar justamente esse texto para validar a vocação destes. Do mesmo jeito, as freiras. Não vou me casar, por quê? Porque eu quero dedicar minha vida ao Senhor. E aí, quando a gente lê esse texto, parece que Paulo está dizendo que isso é o correto a se fazer. Quem quer servir a Deus deve procurar não se casar. Como se o casamento fosse algo inferior ao celibato. Só que propositalmente ele desfaz esse entendimento quando ele primeiro trata acerca do celibato para depois falar acerca do casamento. Porque se ele começa falando dos casados, nós poderíamos concordar que ele está enfatizando que o melhor a se fazer é permanecer solteiro, mas não é isso. Não é isso. Sendo assim, a fim de evitar inferiorizar os que são casados em relação aos solteiros, ele primeiro começa falando de quem? Dos solteiros. Dos solteiros. E aí ele vai dizer que o solteiro, sem as preocupações que um homem casado tem, cuida das coisas concernentes a Deus, ou seja, a igreja de Deus, de um modo mais, como é que eu vou dizer? De um modo mais extensivo. E aí observem o verbo que ele usa aí, o verbo cuidar. Nós encontramos ele aí pelo menos 5 vezes em 1 Coríntios, e vemos ele acontecer outras 2 vezes lá na Epístola de Paulo aos Filipenses. Nas passagens em que ele aparece fora desse capítulo, Paulo, sempre que o utiliza, ele segue um padrão. Ele o utiliza de um modo positivo. Então, dificilmente ele estaria agindo com uma exceção nesse caso. Portanto, nós presumimos que o que Paulo tinha em mente aqui, uma interpretação positiva dessa ação de cuidar das coisas que eram do Senhor. E talvez você pergunte, o que isso tem a dizer, pastor? Quer dizer que, com a liberdade que Cristo concede, o homem não casado, portanto solteiro, assume um interesse mais positivo pelas coisas do Senhor. Quer seja no ministério ou em qualquer outra função na qual o Senhor o tenha colocado. Você quer um exemplo disso? Isso não faz dele melhor ou superior que o casado. Eu vou dar um exemplo aqui que os irmãos vão compreender muito bem. Quem é casado e tem filhos, nós costumamos dizer para os nossos filhos que as únicas preocupações que os nossos filhos têm são para com o Senhor, para com a família e para com os seus estudos. Por que nós dizemos isso? Nós estamos dizendo que os nossos filhos são incapazes de trabalhar? Não, nós apenas estamos dizendo que eles não estão numa condição de trabalho, eles não são trabalhadores, eles não têm mais essa preocupação. Os nossos filhos ainda não têm filhos para se preocupar. Vocês estão entendendo? Então, comparando, o que Paulo está fazendo é o seguinte, comparando a vida de um solteiro com um casado, não é que o casado seja menos crente ou sirva de maneira inferior a um solteiro ao Senhor. O que ele está dizendo é que o casado, de fato, ele tem mais preocupações que o solteiro não tem. O solteiro pode servir com mais diligência.
Isso não quer dizer servir com mais diligência que o casado não tenha diligência para com o Senhor. Tem, mas ele tem outras preocupações. É esse o ponto. O solteiro demonstrará maior diligência e cuidado em promover a causa de Cristo. Entretanto, o apóstolo Paulo diz no versículo 33, veja aí: o que se casou cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa, e assim está dividido. Nós não podemos olhar para isso que Paulo está dizendo aqui de modo depreciativo. É ordenança do Senhor amar ao próximo como a nós mesmos. O marido tem na pessoa de sua esposa o seu próximo mais próximo. O casamento faz o quê? Nós já tratamos disso. O casamento faz de dois se tornarem uma só carne. Então ele não pode simplesmente rejeitar a sua esposa. Ele não pode apartar-se dela. Nem pode viver como se ela não fosse parte dele mesmo. Então ele não está falando isso aqui de modo depreciativo. O que ele está colocando aqui são as atribuições de um homem casado. Cuida das coisas do mundo. Ele tem que se preocupar em ter um trabalho para poder prover o alimento para a sua família, para o sustento de sua casa. Ele tem que suar para garantir o pão de cada dia no Senhor. Por isso ele vai dizer, e assim está dividido. Da mesma forma a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor. Por quê? Porque não tem os compromissos do lar, não tem os compromissos para com o seu marido, não tem os compromissos com filhos. Logo, nós precisamos deixar claro, irmãos, é por isso que eu vou enfatizar isso. Tanto o homem solteiro quanto o casado gozam, em primeiro lugar, da mesma liberdade em Cristo. De modo que não há acepção entre um e outro. De modo que um não é inferior ao outro. Em segundo lugar, não podemos interpretar as palavras de Paulo aqui como depreciativa aos casados, mas apenas o fato de ressaltar que os solteiros estão numa condição melhor dentro do momento em que estão vivendo para dedicar-se à causa de Cristo do que o casado. E mais uma vez eu volto ao uso da palavra cuidar. E reitero o uso positivo dela, de modo que Paulo não está tecendo aqui uma crítica. A não ser dizer que o casado tem uma obrigação dupla. Cuidar das coisas do seu casamento, assim como cuidar das coisas de Deus. Porque se Paulo estivesse depreciando a situação daqueles que são casados, por que então ele escreveria sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 5, versículo 8, dizendo a ele o seguinte: se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé, e é pior do que o descrente. Percebem como não pode ser depreciativo? Logo, cuidar da família é uma preocupação necessária e intrínseca a todo cristão casado. Mas esta, de fato, limita o tempo que uma pessoa pode gastar no trabalho para Deus. E ainda que, veja, ainda que Paulo acentue essa condição de divisão de tarefas e maior preocupação por parte de quem está casado, contudo, não pronuncia qualquer palavra de desaprovação pesarosa a respeito daqueles que são casados. Como diz João Calvino, de fato, solteiros e casados, em situações diferentes, são iguais perante ao Senhor, não inferiores. Não há uma relação de superioridade e inferioridade.
Nenhum é santo e o outro é pecador. Não há relação de pecaminosidade. Tanto o homem solteiro quanto o casado estão no mesmo nível diante de Deus, que os enxerga como colaboradores iguais na sua igreja. Já as mulheres, vejam, ele aplica o mesmo princípio. Ou seja, as virgens e as viúvas não estão impedidas de viver para o Senhor. Naturalmente que nem todas fazem isso. Mas a oportunidade está aí. Contanto que a sua mente esteja voltada para esse fim. E aí percebam, meus irmãos, que quando Paulo fala que a viúva e a virgem, para fazer isso, devem então ser santas no corpo e no espírito, Paulo deixa claro aqui o tipo de castidade aceitável a Deus. Que castidade é essa, reverendo? Aquela que leva a pessoa a ter a mente voltada, dedicada e imaculada ao Senhor. E não apenas a mente, mas também o seu corpo. Porque a castidade que agrada ao Senhor abrange tanto a alma como o corpo. Se isso é possível, como disse o Senhor Jesus, é necessário haver um dom para isso, uma vocação para isso. E nem todos têm essa vocação. Se isso é possível, que assim seja. Caso isso não seja possível, caso você não tenha essa vocação, então que você se case. Se case. Porque às vezes é isso que a gente vê, não é, irmãos? A gente vê as pessoas valorizando a castidade. Como se todos tivessem esse dom da virtude, do celibato. Como se todos pudessem ser eunucos, basta uma decisão, né? No mundo pós-moderno, onde você decide o que quer ser. Eu ontem assisti um vídeo de uma mulher que dizia que era uma cachorra. Ela andava e corria igual uma cachorra com a coleira no shopping. Assim também tem muitos dentro da igreja que pensam isso. Defendem isso. Sem lembrar que a defesa de tal vida traz consequências que terão que ser respondidas na presença do próprio Deus. Às vezes a gente vê muitas pessoas falando da continência, da intrepidez moral, dos bons costumes, mas à noite gostam de deitar-se com prostitutas. A estes, meus irmãos, ainda que vivessem a mais respeitável das vidas aos olhos humanos, nada disso serviria de absolutamente nada. Pois uma castidade apenas no corpo, mas com uma mente pervertida, de nada serve para o Senhor. E uma mente casta, porém um corpo pervertido, também de nada serve para o Senhor. Porque quando o Senhor Jesus derramou o seu sangue na cruz do Calvário para redimir a nós, Ele não redimiu apenas o nosso espírito. Ele redimiu todo o nosso ser. É por isso que ressuscitaremos. Por isso Paulo conclui lá no versículo 35, dizendo: digo isto em favor dos vossos próprios interesses, não que eu pretenda enredar-vos, mas somente para o que é decoroso, e vos facilite o consagrar-vos desimpedidamente ao Senhor. Ainda que estivesse bem consciente dos aborrecimentos, dos problemas, das dificuldades da vida conjugal, e por outro lado, das vantagens do celibato, todavia,
Paulo não considera isso como algo pessoal para desconsiderar tudo o mais. Ao contrário, ainda que ele recomende o celibato para aquele momento, naquela situação, e temendo que seus leitores viessem a sentir-se impressionados, observando como ele fala disso de maneira excelente, imediatamente nos vem à memória aquilo que os próprios discípulos de Cristo, ao ouvirem acerca disso, indagaram o Mestre. Se você lembrar, em Mateus 19:10, um dos discípulos pergunta: se essa é a condição do homem relativamente à mulher, então é melhor que o homem não se case. E é interessante porque afirmam isso sem considerar a capacidade individual de cada um ser capaz ou não de tal façanha. Paulo não comete esse erro. E por isso ele coloca: aquele que pode e tem esse dom, faça. Mas aquele que não tem, case-se, sabendo que acumulará mais problemas. E aqui, para finalizarmos, eu quero chamar a atenção para 2 pontos. O primeiro diz respeito ao propósito do celibato. O celibato não deve ser praticado por sua própria causa. Também porque se trate de quem assim procede se encontrar em um nível mais excelente que os demais. Se você vive uma vida celibatária, estes não podem ser os motivos, ou estas não devem ser as razões por que você o faz. A razão principal para você viver assim deveria ser porque dessa forma você pode se apegar mais ao Senhor. Porque você não quer deixar nada se interpor entre você e Deus. E você faz isso para a glória do Senhor. Essa deveria ser a razão para a maior preocupação de um cristão ao longo de toda a sua vida. A glória de Deus. Não vou me casar porque quero viver para a glória de Deus, quero ter mais tempo para me dedicar ao Senhor. Vou me casar para a glória de Deus, porque quero constituir família e ter filhos que glorifiquem o nome do Senhor e encham a terra e que venha o seu reino. Em segundo lugar, nós não devemos proibir o casamento. Ao contrário, nem devemos forçar o casamento. A liberdade sempre deve ser respeitada. Mas liberdade no Senhor. Logo, meus irmãos, não sejamos tolos e muito menos insensatos. Sabemos muito bem dos problemas e dos equívocos que têm surgido em relação a essas 2 coisas. Pais que não querem nem pensar em ver suas filhas casadas. E impõem sobre elas um jugo em nome de Cristo que o próprio Cristo não as sobrecarregou. Do mesmo jeito, com os filhos, que a todo custo querem ver seus filhos casados e o mais rápido possível, sem se importar com quem eles farão essa aliança. E de que servirá tal união. Certamente que aqueles que não hesitaram em criar uma lei para o celibato, proibindo todo o clero de contrair matrimônio, eram muito mais pretensiosos do que Paulo e do que muitos de nós.
mas a mesma advertência e reprovação destes pela Escritura também nos é dada hoje aqui. Milhares de pessoas, ao longo dos séculos, têm sido arrastadas a essas ruínas, por essas cadeias, colocadas por homens e costumes. Se o Espírito Santo falou pelos lábios de Paulo, e eu creio que falou, porque essas palavras foram registradas na Escritura, e portanto são palavras de Deus, então a situação dos que estão em Roma se complica ainda mais, pois jamais conseguirão redimir-se da acusação de Atos 5:39, de estarem lutando contra o próprio Deus e contra o avanço de seu reino, enquanto escravizam a consciência dos homens numa questão sobre a qual Deus quer mantê-los livres. Livres. Ai de nós, irmãos, cometermos esses mesmos erros. Portanto, não sejamos tomados por semelhante culpa, quer seja por privar, quer seja por liberar as consciências de nossas filhas ou de nossos filhos no tocante a tais assuntos. Antes, meus irmãos, eu e vocês, procuremos sempre agir de acordo com o santo e sábio conselho de Deus em sua palavra. E confiemos na obra e na graça de Jesus Cristo, destinada a cada um de nós. Que seja Ele o juiz de nossas decisões e que seja o seu Santo Espírito a guiar nossas consciências mediante a luz de sua palavra para tomarmos a decisão que necessitamos nas nossas vidas e na vida daqueles que o Senhor colocou sob nossas responsabilidades. Que o Senhor nos ajude. Vamos orar? Senhor Deus, bendito e santo, nós te louvamos por tua palavra nessa noite que foi proclamada a nós, Senhor. Tem misericórdia das nossas vidas. Tem misericórdia dos nossos casamentos. Tem misericórdia daqueles irmãos e irmãs, Senhor, que permanecem solteiros à espera daquele ou daquela a quem o Senhor designou para se unirem em matrimônio. Deus bendito, livra-nos do mal, Senhor. Livra-nos do conhecimento que não procede de Ti, mas ajuda-nos a entender e guardar todo o Teu santo conselho, para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Amém.